Aumentar aqui. Estamos ao vivo para mais uma live semanal. Pra gente conversar. O conteúdo é bem do momento, né? Que são férias escolares. Enquanto o Instagram vai avisando, vou dando mais uma olhadinha aqui. E por que eu quis trazer esse conteúdo, né? Porque as mães, né? A gente tá aí trabalhando, tem que lidar com as demandas, os afazeres. E bastante crianças, né? Estão de férias, estão muitas vezes em casa. Nem sempre a gente tem rede de apoio. Ou se tem também, é importante que a gente tenha um momentinho com nossos filhos também, nosso. Então, hoje eu quis falar um pouco sobre isso. Como conciliar, né? As férias escolares, a atenção que a gente, como pais, né, quer dar para nossas crianças, para os nossos filhos, mas também conciliar com as tantas demandas que a gente tem, seja de vida profissional, seja na nossa casa, né, seja na nossa rotina, no dia a dia ali, as tarefas que a gente tem diárias. Então, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né. Boa tarde. Boa tarde, Fran. E já vou começar falando, né, então, como conciliar o trabalho e as férias escolares. E eu acho que primeiro a gente tem que começar pelo começo, né, que é sempre ter clareza, né, qual que é a minha realidade hoje, né, sempre converso com as mães, a gente primeiro é olhar para nossa vida e entender qual que é a minha realidade. Então, eu trabalho fora, eu trabalho em casa, eu empreendo, eu tenho um trabalho fixo, né, e qual que é a idade dos filhos, né, e qual que é o momento que a gente tá, né, na nossa carreira. Qual que é o nosso momento? Então, o primeiro pilar é ter clareza de onde que a gente tá, qual que é a nossa realidade, quantas horas por dia eu tenho para me dedicar para o meu trabalho, se eu trabalho fora, qual é o horário fixo, qual que não, né? Então, se alguma mãe quiser aqui compartilhar comigo como é que tá sendo a sua realidade, eu sei que a Fran trabalha o dia inteiro, né, Fran, fora. Então, a gente já parte dessa premissa, né, que cada mãe tem a sua individualidade, cada mãe, ela é única, né? Então, cada um tem a sua rotina, cada um tem a sua demanda, cada um tem o seu tempo com o filho, o seu tempo do trabalho. Então, por isso que eu sempre gosto de falar para as mães, assim, como é importante esse olhar individual, né, para cada mãe. Então, primeiro, cada mãe vai pensar aí sobre a sua realidade, né, qual o momento que tá da profissão, como que tá os horários dela. Depois, quais são as opções de rede de apoio que ela tem, né? Então, ela tem opção de, às vezes, poder contar com alguma rede de apoio? Que bom, quais são essas redes de apoio? Quantos dias que ela pode contar com essa rede de apoio? Né? O que ela pode estar alinhando ali com essa rede de apoio? Então, se ela tem ou não rede de apoio também, isso é algo muito importante, né? Se ela pode contar com a avó, com a família, ela poder se comunicar com essa rede de apoio, né? Poder estar conversando, né? Sobre, às vezes, até a rotina dos filhos, conversando, alinhando algumas coisas. Claro que quando a gente deixa com outras pessoas, a gente tem que, muitas vezes, respeitar também a forma que o outro cuida e tudo mais. Mas existem alguns pilares básicos, né? Que são bem importantes e a gente tá trazendo, conversando isso com outra pessoa também, porque eles podem estar interferindo no comportamento dos nossos filhos depois. Então, pode mexer muito na rotina. Então, é importante, às vezes, a gente contar com essa rede de apoio. Que bom, né? Aquela mãe que consegue ter uma rede de apoio. Eu, muitas vezes, né, contando um pouquinho de mim, os meus filhos, a Camila tá conseguindo fazer live, por quê? Porque meus filhos estão em colônias de férias. Então, essa semana pra mim tava bem corrida, eu tava com atendimento, tava com algumas coisas, e eu tinha que terminar também o e-book, tava outras coisas fazendo, então essa semana eu não consegui ficar com eles. Então, a escola tem essa opção, né, de colônia de férias. Então, devido à minha correria da semana, eu acabei deixando lá. Então, pra mim, já funciona também como uma rede de apoio. Tem uma colônia de férias, ou às vezes tem um grupo de mães, né? Que, hoje teu filho vem aqui, eu dou uma atenção pra eles. Outro dia, o meu filho que vai na tua casa. Então, ter esse grupo de mães também, às vezes esse grupo de amizades, né? Pra ajudar nessa troca também é muito legal. A Fran tá comentando aqui. Não é fácil, mas estou priorizando. Largar tudo ali pelas 8 horas para ir ler história com a minha filha de 4 anos, para que ela entenda que estamos encaminhando a hora do sono. Ai, que bom, Fran, graças à mentoria contigo. Que bom. A gente ter essas rotininhas com os nossos filhos, né? Porque ainda que uma mãe trabalhe fora, é importante que ela tenha um tempo, né, com esse filho. Então, por mais que a gente possa contar com uma ajuda externa, né, a gente tem que ter esses tempinhos com o nosso filho. Então, com certeza, quando a gente conversou ali, né, na mentoria, eu e a Fran, a gente foi estruturando que ela conseguisse ter uma rotininha também para preencher esse potinho do amor da criança dela, do filho dela, né? E também tivesse um tempinho também para ela fazer os projetos dela, para ela ter um tempinho, né, de ela ter com ela mesma o que ela quer fazer, com um tempinho de autocuidado, um tempinho com o marido. Então, estabelecer essa rotininha é muito importante, né? E mesmo que os filhos, eles tenham férias,
é importante também ter uma certa rotina. Porque como eu expliquei até num post dessa semana que eu fiz, né? Ter ou não ter rotina nas férias. É importante que não precisa ser uma rotina fixa, né? E rotina, como eu falei no post, é algo que nos faz bem. Né? Rotina vem de uma rota, algo que a gente vai botar em prática que nos faz bem. Então, ter uma rotina que nos faz bem, que faz bem para a criança, isso é benéfico para toda pessoa. Então, assim, principalmente cuidar dos pilares básicos, né? Que é o sono, a alimentação, o tempo de movimento. Então, cuidando desses pilares básicos, ter uma certa rotina para esses pilares já é assim, meio caminho andado para a criança também poder ter um dia, sabe, melhor, poder se sentir melhor. Então, nas férias, claro que a gente pode flexibilizar, às vezes um dia ou outro, dormir um pouquinho mais tarde, ou fazer algo diferente, né? Mas é que isso não, como as férias são longas, né? Muitas vezes é meio perigoso quando a gente, por muitos dias, a gente sai muito da rotina. O sono fica todo desregulado, às vezes a alimentação também tá desregulada. Então, isso o corpo vai sofrer esses efeitos, né? Então, é importante a gente ter uma certa previsibilidade no nosso dia, no dia da criança, né? Porque o corpo dela vai se beneficiar disso e, consequentemente, os comportamentos dela também, né? Uma criança que às vezes dorme menos do que deveria, tem mais excesso de telas do que deveria, isso vai impactar o comportamento dela. E nas férias a gente tem que ter esse cuidado, né? Da gente não cair nesses erros, tá de férias e tudo mais, porque às vezes, como são muitos dias, isso pode impactar, né, no corpo dela, no comportamento dela. É igual a gente, né? Eu falo, imagina a gente quando vai viajar, a gente fica alguns dias fora. Depois, quando a gente volta, não é tão gostoso, assim, foi bom viajar, tudo, mas é gostoso voltar pra rotina. Isso que são só o quê? Às vezes é uma semana, bem no máximo, né, que a gente passa fora, ou só alguns dias, mas o corpo, depois, quando a gente volta pra rotina, não é gostoso? A gente não se sente bem. Tô tendo meu horáriozinho de comer, tô tendo meu horáriozinho de dormir, tô tendo meu horáriozinho pra fazer as coisas. Então, o nosso corpo, ele foi feito, né, pra ter uma rotina, pra ter uma previsibilidade. A gente tem todo ser humano, ele tem um ritmo circadiano, né, que é os horários mais propícios, onde hormônios vão sendo liberados, né? Então, na hora que acorda, vai sendo liberado o cortisol, na hora que, perto da hora de dormir, vai sendo liberada mais a melatonina. E se a gente começa a ir contra esse ritmo do nosso próprio corpo, a gente começa a bagunçar todo o nosso corpo, o funcionamento dos nossos órgãos, e vai impactar no nosso comportamento. E se é assim com a gente, né, que é adulto, e que já consegue ainda ter um maior autocontrole, já consegue pensar melhor sobre o que está fazendo, imagina para a criança, né, o quanto o impacto é maior ainda, porque ela não tem, né, esse cérebro totalmente desenvolvido, ela tá ali muito guiada pelas suas necessidades, pelas suas emoções, então isso vai impactar ainda mais. Então, que bom, né, esse relato da Fran ali dizendo que ela já tá tendo essa rotininha, assim, com a filha dela e tudo mais, e como isso já vem melhorando, né. E é sobre isso. Então, o primeiro ponto aqui, voltando, né, para essa parte de conciliar o trabalho, as férias, é saber qual que é a sua realidade, saber quais são as suas opções dentro dessa realidade, né? Se a criança vai estar em casa, se tu pode contar com uma colônia de férias, se tu pode acionar aí um grupo de mães, ou se tu tem uma rede de apoio para estar conversando. E o terceiro ponto é começar a falar das estratégias, né? Então, até tracei algumas coisas aqui. Então, por exemplo, quem trabalha fora, né? Como passa o dia inteiro, normalmente, né, se trabalha meio período ou o dia inteiro é um pouco diferente, mas vamos supor aquela que trabalha o dia inteiro. Então, ela vai passar o dia inteiro longe dos filhos, né, e só que eles estão de férias, ou eles estão na escola, ou eles estão na colônia, e é importante quando a gente chega que a gente tenha um tempinho, né, com as crianças, principalmente elas passaram o dia inteiro longe da gente. Então, estabelecer esses momentos de conexão com os nossos filhos, né, para que eles também sintam que, a mamãe tá trabalhando, fazendo as coisas, mas eu também sou importante. A mamãe tem um tempinho para ficar comigo diariamente. E eu sempre comento assim, que às vezes durante a semana não vai ser um tempo de quantidade, né? Porque a vida é mais corrida, as demandas são mais corridas, a gente tem mais coisa para fazer. Mas é um tempo de qualidade. Então, assim, é realmente ter intencionalidade, separar um tempinho, né? Eu falo assim, às vezes até quando eu mentoro ali na parte da organização da rotina da mãe, a gente separar um tempinho da rotina realmente com intencionalidade para ter esse momento com os filhos. E nesse momento tá ali de presença, né? Evitar nesse momento tá usando o celular, tá pensando em outras coisas. Não, às vezes assim, não precisa ser um longo momento, mas às vezes que tu passa ali 15, 20 minutos com intencionalidade do ladinho dele, fazendo alguma coisa, perguntando, tomando um café quando chega, ou levando para fazer alguma coisa, passeando num parque, né? Pra criança tá às vezes botando esse estresse para fora, a gente também botar o estresse do dia, se conseguisse, às vezes dar uma voltinha no quarteirão com a criança, isso vai fazer bem para nossa saúde mental, a gente vai poder estar se conectando com a criança, né? Então ter esse momentinho para quem trabalha fora no seu dia
vai ajudar, né? Por mais que a criança esteja de férias, né? E a gente está trabalhando, às vezes não consegue estar o tempo todo em casa, mas é criar esses momentos de conexão com a criança. Então, seja uma volta no parque, seja tomar um banho junto, seja fazer uma leiturinha antes de dormir, seja brincando, né? Às vezes uma brincadeira ali antes de dormir, um pouco antes, né? Dependendo se é muito de movimento, é bom bem antes da hora do sono. Se é um pouco mais tranquila, uma leitura, um dominó, outras brincadeiras, né? Algum jogo. Mas ter essa intencionalidade todo dia de tirar esse tempinho para estar com os nossos filhos. E para as mães que trabalham em casa, como é o meu caso, né? Hoje eles, como eu falei pra vocês, eles estão em colônia de férias, mas semana que vem já me programei na minha agenda pra deixar pelo menos uns 2 períodos eles em casa, pra tá aproveitando um pouco mais, né? E eu sei que eu tô em paz, assim, porque realmente eu tô num momento da minha vida profissional, como eu falei pra vocês, até essa clareza de entender qual o seu momento, né? Que eu tô dando uma alavancada aqui, tentando alavancar aqui os meus produtos, as minhas coisas, então eu tô exigindo um pouco mais de trabalho, tô gravando aula, tô fazendo coisa, então... eu preciso respeitar também o meu momento, né? Como eu posso ser a melhor mãe para meus filhos nesse momento? Então, por exemplo, nesse momento que eu tô ali investindo, tô dando um gás aqui no meu serviço, eu sou a melhor mãe quando eu faço isso durante o dia com total foco, com total presença, e quando eles chegam, eu tô ali disponível para ele. Então, é isso que eu busco dar o meu melhor dessa forma, né? É estando presente nos momentos que eu tô com ele. Então, talvez eu não vou poder agora, essa semana, como eu não pude, né? Ficar o dia inteiro com eles. Mas quando eles chegam, eu realmente tá ali de corpo e alma e tá com eles e dar atenção e dar beijo, dar carinho ter um planejamento, né, na minha rotina ali da noite, tanto na parte de alimentação com eles, da rotina deles, e tudo isso vai me ajudar a aproveitar esse momento com mais presença, com mais tranquilidade, sem estar tão estressada, exausta. Então, como eu falo para vocês, o planejamento, a organização, a intencionalidade, o saber as estratégias para usar em cada momento, ela é super primordial pra gente não se sentir culpada, né? Porque pra gente bancar as nossas escolhas, porque a gente não vai conseguir, eu queria se a mãe tivesse o tempo todo disponível e tal. Não, isso não é a realidade, não vai dar. A gente não vai conseguir estar o tempo todo disponível, mas quando eu estiver disponível, eu vou estar 100% disponível, eu vou estar ali com eles, eu vou estar ali dando atenção, vou estar olhando no olho, eu vou estar entendendo as necessidades deles, eu vou estar realmente conectado com meus filhos. Então, é isso que vai fazer a total diferença, né? Então, para quem que trabalha em casa, né, o que eu faço? Já vou dar algumas diquinhas aqui para vocês. Eu faço em blocos, né, blocos de trabalho, eu até falo isso na mentoria, dividir o dia em blocos de trabalho. Então, agora é meu bloco de trabalho, meu bloco matinal, agora é o meu bloco de estar com a família, agora é o meu bloco de encerramento, onde eu tenho tempinho para mim. Então, eu divido meus dias em blocos e no bloco de trabalho eu busco estar no bloco de trabalho, bastante focada, bastante concentrada, fazendo as coisas. No bloco da família, eu realmente busco estar no bloco da família. E isso entra na minha agenda, esse bloco da família, ele tá na minha agenda. Então, no meu caso, o meu bloco da família, né, é todo dia de manhã, então eles saem pra escola umas 8 horas, eles acordam por volta das 6 e pouca, por aí. É mais corridinho, tem ali as coisas matinais para fazer, mas depois eles chegam às 5 e pouquinho, e eu tô com eles. Então, até eu começar a rotina do sono, é um bloco da família. Então, é dando atenção, é dando comida, é conversando na hora da comida, é vindo do carro já conversando sobre o dia, já trocando, já olhando no olho, sabe? É usar desses momentos para que eles se sintam conectados a mim e se sintam que, opa, a mamãe trabalhou o dia inteiro, mas agora ela tá disponível para mim. Então, tá com presença, né, nesses momentos. Então, eu tenho esse bloco de família, eu separo, né? Daí tem o bloco da casa, tem vários outros blocos que a gente vai separando para organizar o nosso dia, né? E não quer dizer que eu vou ser perfeita em cada bloco, não, mas eu vou dar o meu melhor para cada bloco, né? Eu vou buscar dar o meu melhor pro meu trabalho. Tem dia que o meu melhor vai ser aqui em cima, tem dia que o meu melhor vai ser aqui no meio, e tem dia que o meu melhor vai ser que eu não tô muito bem, às vezes não dormi muito bem, e não é sobre se cobrar a perfeição, né? Mas é sobre ter intencionalidade, ter estratégia, é sobre olhar para aquilo lá, o que eu posso de melhor dar para hoje, né, para minha família. Digamos que, meus filhos chegou, tal, mas eu tive um dia estressante, como que eu posso ser uma mãe melhor para eles, né, com que eu não leve esse peso para eles. Quem sabe eu vou dar uma volta com eles no parque, quem sabe eu vou fazer algo, quem sabe a gente vai vir para casa e eu vou conversar com eles, vou ser sincera, dizendo que a mamãe não teve um dia bom, pra eu não acabar explodindo neles e eles achar que eles são culpados. Então, é realmente trazer essa intencionalidade, essa reflexão, essa consciência, né, pra cada bloco e trazer essa verdade, né, como pais, que às vezes também a gente passa por estresse, passa por dificuldades e isso aproxima muito mais, né? A gente se conecta muito mais quando os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, elas sentem verdade, né? Elas sentem
que a gente tá ali, não, a minha mãe tá aqui, a minha mãe tá assim, mas talvez hoje ela não vai conseguir dar o 100% dela porque ela não tá muito bem, mas ela tá aqui, ela conversou comigo, ela me deu um pouco de atenção. Então é realmente se conectar dessa forma, né? Então, para quem trabalha fora, ter esses momentos também, e para quem trabalha em casa, quem sabe dividir o seu dia em blocos pode ajudar, bloco de trabalho, da família, da casa, ter essa presença, né, em cada bloco e tá ali fazendo, agora é o bloco do trabalho, então buscar se concentrar no trabalho, né, daí tem as técnicas ali que a gente pode usar de concentração, né, isso eu acabo dividindo um pouco mais dentro das mentorias, mas só para trazer já uma aqui para vocês, que é a técnica Pomodoro, que é aquela de concentração focada por 25, né, eu uso uns 40 minutos, depois dá um descansinho, faz alguns blocos desse trabalho concentrado, buscar evitar distrações, né, em cada bloco, quando a gente buscar tá ali de verdade, então, evitar ficar toda hora no celular, tá ali com a criança, tá no celular, ou tá no trabalho, mas tá olhando as redes sociais, ou que isso vai nos distraindo do que realmente é pra gente fazer. Então, evitar essas distrações, alinhar as expectativas. Então, às vezes também a gente põe as metas no trabalho, uma meta muito alta, quer fazer várias tarefas e depois acaba se frustrando porque não consegue dar conta de tudo. Ou quer estar com as crianças em casa, elas estão de férias e quer fazer tudo aquilo que tu fazia com as crianças quando não estava em casa, né? Então, é realmente alinhar expectativas diante dessa realidade, do momento que eu tô, né? Alinhar as expectativas. Quantas tarefas eu tô conseguindo fazer por dia? Como que tá com a minha criança em casa, né? Será que eu vou conseguir dar conta de tudo? Mas o que é mais importante hoje, diante dessa realidade, que às vezes é a férias da criança e eu preciso estar com ela, às vezes não tem muito com quem contar. Então, é realmente alinhar a expectativa, olhar para sua realidade, para suas necessidades, né? E também alinhar a expectativa, bom, é uma criança, ela precisa de mim, ela não vai conseguir dar conta de ficar 2, 3 horas sozinha, né? E também para mim não é viável deixar tantas horas na tela, porque não vai fazer bem para ela. Então, cuidar realmente, né? Ter as expectativas alinhadas com o que você pode dar com a realidade que você está tendo no momento. E buscar alinhar isso com seus valores também, né? Tudo bem, eu poderia trabalhar não sei quantas horas, mas para isso eu vou ter que deixar meu filho tantas horas no celular. Isso realmente está de acordo com o que eu acredito, né? Para o meu filho, para a educação do meu filho? Ou é realmente necessário? Eu tenho que dar tanto gás assim essa semana? Ou eu posso flexibilizar um pouco mais, depois quando ele voltar para a aula, ou quando eu puder contar com aquela ajuda, eu dou um gás maior, né? Quando aquela pessoa puder me ajudar. Então, é realmente estar olhando aí na sua realidade e alinhar essas expectativas. Preparar o ambiente também para a criança. Então, muitas vezes a criança, a gente trabalha em casa e tudo mais, só que a criança tá ali. A gente deixa ali os brinquedos tudo para ela brincar, mas daí é muito brinquedo, tudo junto, tá tudo jogado. Muitas vezes a criança tem que... Deixa eu só recusar a ligação. Às vezes o brinquedo tá ali tudo jogado, tá uma bagunça na sala, a criança não sabe o que pegar. Então, quando a gente prepara o ambiente, né, e algumas dicas que eu já dei pra vocês, até conversei aqui na live, né, sobre o uso de telas que eu fiz semana passada. Pra quem não viu, ela tá super legal também, super completa, com várias ideias, né, pra gente realmente cuidar desse ambiente, pra que ele fique mais atrativo pra essa criança brincar. Então, eu falo sobre rodízio de brinquedos, fazer esse rodízio de brinquedos, né? Deixar o brinquedo de uma forma bonita, atraente para a criança, tirar o que tá quebrado, tirar o que a criança não brinca, fazer rodízio. Então, são várias estratégias que a gente pode estar usando para a criança se interessar mais pelo brincar. Buscar também gerenciar o nosso tempo, né? Então, como mães que temos várias demandas, a gente gerenciar o nosso tempo é fundamental. Então, a gente se planejar às vezes no dia anterior, né? Quais são as coisas mais importantes do outro dia, como que vai ser a minha rotina, ter esse momento de planejamento, de escrita, né? Ali na própria minha mentoria, eu faço esse acompanhamento, então eu dou o passo a passo, o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, o que é importante tu olhar pro teu dia. Então, mas esse momento de planejamento é muito importante, porque a gente vai ser intencional, a gente já vai acordar, já sabe o que vai fazer, já sabe o que é importante, já sabe por onde começar, porque se a gente começa o nosso dia pensando, mas isso eu tenho que fazer, mas isso também é importante, mas a gente tá sempre correndo atrás das urgências, né? E uma pessoa que corre atrás das urgências, ela não consegue botar sua vida em ordem, porque ela tá sempre querendo apagar fogo. Então, ter esse momento de planejamento, de organização do tempo, ele é fundamental pra gente, principalmente para aquelas mães que trabalham em casa se organizarem. E assim, fazer combinados também com a criança e cumprir com esses combinados, com a sua palavra. Então, assim, muitas vezes a gente conversa com a criança, agora é o momento da mamãe trabalhar, né? A mamãe vai trabalhar por 1 hora e depois a mamãe vai te dar atenção, né? E realmente cumprir. Não é porque a criança tá ali e tal,
e coisa, e daí, vou ficar trabalhando não sei quantas horas e deixa ela na tela mesmo, e às vezes a gente não cumpre com o que a gente tá falando. Então, não, é conversar, e isso vai depender, claro, da idade da criança, né? Tem criança que tem bebezinho até 2, 3 anos que vai ser muito mais difícil entender. Então, a gente volta para aquela casinha lá, de alinhar as expectativas, de entender o meu momento, né, de entender a idade da minha criança. Então, agora, para criança um pouquinho maior, que ela já consegue, às vezes, tá do teu lado, e tu consegue já conversar melhor com ela, explicar a situação, explicar, a mamãe vai trabalhar por tanto tempo, depois a mamãe vai dar uma atenção para você, depois a gente vai ficar um pouquinho junto, depois a mamãe vai ter que voltar a trabalhar de novo, tá repetindo isso e tá cumprindo com a sua palavra, para a criança confiar em você. Então, isso vai ser muito importante, né? Pra gente também estar usando o nosso dia a dia para estar conciliando aí as nossas demandas, mas também sem perder a atenção da criança que ela precisa, né? Ela não vai conseguir ficar o dia inteiro ali solta na casa. Então, fazer esses combinados e cumprir com a nossa palavra vai deixar a criança muito mais segura. E assim, para todos, né? Agora eu vou falar de algumas situações que valem para todos. Pais que trabalham fora, pais que trabalham em casa, que é encher o potinho de amor da criança. E o que é esse encher o potinho de amor da criança? Quando a criança ela se sente que está sendo vista, amada pela mãe, que a mamãe ficou um pouquinho ali com ela, seja no começo do dia, seja no fim do dia, ela já se sente assim, já tô com meu potinho de amor, eu vou começar o dia bem. Ela já começa o dia se sentindo bem, né? Porque ela recebeu aquela atenção ali intencional. Então, nem que for de 5, 10 minutos, mas ela já começa o dia ou termina o dia se sentindo bem. Então, quando a gente tem no nosso dia essa intencionalidade de ter alguns minutos para encher esse potinho de amor, a criança ela vai muito mais fácil, ela vai brincar depois melhor, ela vai explorar as coisas melhor, ela não vai ficar o dia inteiro atrás da gente querendo atenção. Por quê? Porque ela já tá abastecida. Né? Então, claro que no decorrer do dia, outras coisinhas a gente pode estar fazendo para continuar abastecendo ela. E isso eu falo muito, assim, nesse e-book que eu comentei com vocês, Conexão Pais e Filhos. A importância da gente estar enchendo esse potinho de amor. Como que a gente pode fazer para encher esse potinho de amor? Né? Quais são os pilares, bases que toda a criança ela precisa? Né? Então, em um dos pilares básicos, com certeza, essa conexão com os pais. Né, com os cuidadores, porque quando essa criança ela tá conectada ali, por mais que a mãe não esteja sempre do lado, mas ela se sente conectada, ela vai estar muito segura, né, para brincar, para explorar as coisas, porque ela sabe que, tipo assim, eu tô me sentindo bem. E quando a gente se sente bem, a gente vai pra vida, a gente vai pro mundo, a gente vai explorar as coisas. Então, qual que é o problema, né? Às vezes a gente nunca tira tempo intencional para estar com essa criança e ela tá sempre ali se sentindo em falta, né? Então ela fica sempre atrás da mãe pedindo atenção, pedindo isso, às vezes começa a se comportar mal, porque ela não tá dando conta de lidar com aquelas emoções dela, e a mãe às vezes não para um pouquinho para dar atenção. E quanto mais a gente não faz, né, às vezes o que a criança tá precisando, a gente não dá o que a criança tá precisando, e às vezes vai dando outras coisas, então eu dou mais tela, então eu dou mais brinquedo, então eu dou mais outras coisas, e no fundo não era aquilo que a criança estava precisando. Às vezes ela precisava, no fundo, era de um momentinho com nós, é isso que ela quer. Só que daí, por ela não ter, ela acaba achando que ela precisa de outras coisas para preencher isso, né? Então a gente vê aí tanto consumismo e com a rede social cada vez mais em alta, né? Onde a criança ela vê tantas coisas, você precisa disso, você precisa daquilo, então eu quero esse brinquedo, então eu quero essa roupa, então eu quero né, as adolescentes aí que vê tanta coisa também, tantas influencers. Então, olha como que, às vezes, a falta de a gente ter esse tempinho, né, com intencionalidade no dia, para encher esse potinho do amor da criança, ela pode fazer na vida da criança, né, na vida, no comportamento. E a gente acha que, mas eu não tenho tempo. Você não tem tempo de, às vezes, dar 10, 15 minutinhos, mas depois vai ter que achar tempo e achar paciência, achar tudo pra ter que lidar com uma criança que muitas vezes está demandando mais, que tá se comportando pior. Então, será realmente que não tem tempo? Ou será que falta organização? Falta realmente entender a importância disso, né? Porque aquilo que é importante, que é prioridade, a gente vai achar tempo. Então, e muitas vezes depois a gente acaba perdendo tempo porque a gente não atuou já na base, né? No necessário. Daí a gente acaba perdendo mais tempo ainda, né? Tendo que lidar daí com as birras, com os comportamentos da criança, tendo que lidar com brigas. Então a gente vai perder muito mais tempo depois. Então, primeira coisa é buscar encher esse potinho do amor diariamente. E aqui nesse e-book que eu mostrei pra vocês, Conexão Pais e Filhos, eu falo muito sobre isso, né? E a importância da gente estar enchendo esse potinho do amor, como que a gente pode fazer? Camila, mas eu não consigo dar atenção o dia inteiro pra essa criança. Como que eu posso ensinar ela a brincar sozinha? Como que eu posso ajudar ela, né, a
a se sentir amada, segura, quais são as linguagens de amor do meu filho. Então eu falo sobre tudo isso aqui dentro desse e-book de uma forma muito... que foi realmente do meu coração, sabe? Que eu botei aqui. E também cheia de ideias, né? Pra gente estar tendo esse tempo de conexão em família com a criança. E ela também tá tendo... Tem também ideias pra ela mesmo brincar sozinha. Então as ideias são tudo assim. Daí você pode recortar. Aí eu até dei a ideia de recortar e montar um potinho de atividades com a criança, né? Então, às vezes tem as atividades do final de semana e tem as atividades durante a semana, que não são atividades, são às vezes momentos de conexão, né? Então, por exemplo, eu vou falar uma aqui, só para vocês entenderem mais, ó, botei aqui, deixar bilhetes de amor e carinho pela casa, na mochila, na lancheira. Então, é uma atividade de conexão que a gente tá ali fazendo com intencionalidade. Imagina a criança, ela chegar na escola, ela abrir o penalzinho dela, ou abrir alguma coisa, ela vê um bilhetinho da mamãe ali com um coraçãozinho, te amo. Então, olha aqui como ela ia se sentir amada, né? Então, são essas coisinhas simples também que eu botei aqui pra gente se lembrar de fazer, né? Tem algumas coisas que são mais, pra gente fazer às vezes final de semana e tudo mais, mas tem várias coisinhas simples que é realmente para preencher esse potinho de amor da criança, para que ela se sinta amada, que ela se sinta segura, né? Que ela se sinta importante, valorizada, porque uma criança que ela se sente bem, ela vai se comportar melhor, ela vai nos obedecer mais, ela vai nos ouvir mais, não vai ter tanta oposição, né? Por quê? Porque ela tá se sentindo preenchida, ela sente que a mamãe ama ela. Ô, Fran, tu que faz parte da mentoria, depois, como eu falei pra ti, eu vou botar lá como bônus da mentoria esse e-book, Conexão Pais e Filhos, que tá cheio dessas atividades. E no finalzinho aqui tem um monte de ideias, né, que tu pode recortar e tá fazendo esse potinho com a criança, né, de atividades ou de momentos de conexão, que é realmente para formar memórias, né, porque passa tão rápido, né, gente, a gente sabe que é vucu-vucu, é corrido, que é cansativo, mas passa rápido. Então, assim, quando a gente vê, os nossos filhos já estão ali, o meu já vai fazer 6 anos, então, vai mudando os interesses, né? Vai mudando o que a criança tá... Às vezes, quem que a criança tá ouvindo mais, só que eu, como mãe, preciso tá atenta, né? E ser estratégica e saber que é importante. As necessidades, elas vão estar sempre ali. A necessidade de amor, de carinho, de afeto, de conexão, ela vai estar sempre existindo. Ela é a base de todo ser humano, né? Toda pessoa, ela precisa de se sentir amada, se sentir pertencente, se sentir conectada. Isso é uma necessidade humana, né? E eu falo ali sobre outros pilares também, do sono, da alimentação, do movimento. E quando a gente vai se afastando dessas nossas necessidades, que o problema vai vindo, né? Daí vai acontecendo cada vez mais brigas, cada vez mais desafios no comportamento. Quando a gente também não olha para as nossas necessidades como pais, quando a gente vai se afastando, às vezes a gente não tá cuidando da nossa rotina do sono, não tá cuidando de um tempinho pra gente, não acha um tempinho pra gente na agenda, só tá ali na função da casa, na função do filho. Tudo isso também vai piorando o nosso comportamento, a gente vai ficando mais estressada, mais exausta. Então, esse pilar das necessidades, né, elas são importantes para qualquer pessoa. E para os nossos filhos, a gente que é como mães que já consegue hoje ter acesso a esse conhecimento, essa informação, é muito importante a gente estar atenta a isso, né? E nesse e-book, né, Conexão Pais e Filhos, além dessas dicas que eu já tô trazendo aqui na live, né, falando para vocês, né, primeiro encher o potinho de amor, no e-book eu trago mais ainda profundamente falando sobre isso, a importância disso, o que isso faz no cérebro da criança, o que faz no coração dela, como isso pode prevenir comportamentos, né, dou essas ideias de conexões diárias que a gente pode ter, até mesmo simples, né, que não vai... comer nada no nosso tempo, a gente não vai perder tempo em fazendo isso, pelo contrário, a gente vai ganhar tempo, a gente vai se sentir melhor, o nosso filho vai se sentir melhor, e isso tudo vai fazer com que as coisas funcionem cada vez melhor e mais rápido. Muitas vezes a contrariedade, a negativa que a gente tem com os nossos filhos, né, que eles estão ali demorando para fazer tal coisa, eles estão questionando tal coisa, isso tudo dificulta mais quando eles não estão com esse potinho de amor preenchido. Então, a gente cuidar da base, né, que é essa conexão pais e filhos e todos os outros pilares que eu acabo falando no e-book, vai nos ajudar a que o nosso tempo seja muito mais, que as coisas funcionem muito melhor. E outra coisa que a gente tem que cuidar também, que isso vale para todas as mães, quem trabalha fora de casa, quem trabalha dentro de casa, é cuidar com os erros, né, que às vezes a gente comete. Então, o fato de a criança não ter rotina ou ter excesso de telas, então, tudo isso vai também estar prejudicando,
né? Ainda que, mas eu preciso deixar na tela tantas horas porque eu tô trabalhando. Tá, mas será que realmente é só essa opção que tu tem? Tu já tentou outras alternativas? Tu já tentou preparar o ambiente? Tu já tentou escutar as minhas lives que eu tenho falado costumeiramente sobre isso? Aquela live de telas, eu falei bastante sobre preparar o ambiente, como que a gente pode deixar o ambiente mais agradável, como que a gente pode estar ajudando essa criança também a ter mais autonomia em casa, a brincar sozinha, a não depender o tempo todo de nós. Então, às vezes a gente acha que, mas eu não tenho outra alternativa, eu tenho que deixar na tela. Mas realmente, será que não tem outra alternativa? Será que você já olhou as outras opções, já foi realmente atrás de ouvir, né? Por exemplo, como eu falei agora, aquelas lives que eu falei sobre isso, você já foi atrás de ouvir, de refletir sobre essas outras opções, né? Você tá... Ou é mais fácil, às vezes, a gente também, como pais, é mais rápido deixar na tela. Mas eu preparei o ambiente, eu tô cuidando da quantidade de brinquedos que essa criança está tendo acesso, eu tô cuidando do meu tempo, gerenciando, para que eu também não fique tão refém de tantas horas de trabalho, ou tanto tempo refém da casa. Então, acho que, às vezes, como adultas, né, e mulheres maduras que a gente já é, a gente hoje tem condições de ter acesso a estratégias e poder traçar, né, um plano, às vezes, melhor, que também não ponha em risco a saúde dos nossos filhos, porque um tempo excessivo de telas, falta de rotina, isso vai impactar no corpo da criança, no comportamento da criança, e depois a gente vai acabar sofrendo esses impactos, e pode virar em um círculo vicioso, né, de mau comportamento. Daí eu ponho mais tela para ver se melhora o comportamento, para ele se acalmar, e daí dá aquele boom de dopamina, daqui a pouco vai ter que sair da tela porque já ficou tempo demais, e eu me liguei que eu já deixei tempo demais, daí eu vou tirar a tela, a criança vai ter uma descarga de irritação, né, porque o cérebro dela ficou ali, tanto estímulo, tanta conexão, tanta coisa legal, e depois sai da tela, tá minha mãe brigando, tá minha mãe estressada, tá minha mãe nervosa. Isso não vai ser atrativo para a criança. É claro que ela vai dar uma crise de birra, é claro que ela vai reclamar, ela vai ter comportamentos agressivos, porque isso é cerebral. Ela não tá fora do ambiente da tela, muitas vezes a gente não tá te dando um tempo com intencionalidade para essa criança. Então, olha quantas coisas, né? E eu não venho num lugar aqui para trazer culpa, mas sim trazer consciência, né? Porque eu comecei a fazer essas lives semanais para trazer essa consciência, para ampliar nossa consciência, que muitas vezes a gente só tá olhando para um caminho e acha que só tem esse caminho e tem que ser assim, e eu sou vítima e ninguém me ajuda e não tem outra opção. Não, e às vezes tem opções, só que vai requerer de mim, primeira coisa, aumentar a consciência para entender que, opa, existem outras opções, né? Eu posso deixar na tela um pouco, mas eu também posso estar preparando o ambiente, eu também posso estar enchendo esse potinho de amor, eu também posso estar cuidando um pouco da rotina do meu filho para que ele tenha previsibilidade. Então, existem outras opções também para eu estar olhando, não precisa ser só uma coisa, né? Nada é só uma coisa, porque só uma coisa pode ir lá, o que era para ser bom pode se tornar muito ruim para a criança. Então a gente tem que cuidar com esses extremos, né? Então a minha intenção com essas lives é realmente ampliar a consciência de vocês, já trazendo algumas opções para que a gente não fique refém de uma coisa só, né? Então é isso que eu falei. Então, para todas, né, o que vale, encher o potinho de amor, cuidar com esses erros, né, do excesso de tela, da falta de rotina, e buscar criar memórias com essa criança, né? Ainda que a gente trabalhe em casa ou trabalhe fora de casa, que a gente não fique como mães reféns, né, o dia todo desse trabalho, dessas demandas, mas a gente quis tanto ter filho, né? E agora estão ali as crianças crescendo ao nosso redor, e muitas vezes a gente acha que as crianças são um peso, que as crianças estão atrapalhando a nossa vida, que a gente tem muita tarefa para fazer, mas eu só te convido a parar um pouquinho e pensar o que realmente tem de mais valor para mim, quais são os meus valores, né? Será que o meu filho não é uma das coisas mais importantes que eu tenho? Será que eu preciso todo dia fazer aquele mega hiper almoço? Será que eu não posso, às vezes, final de semana, me planejar um pouco mais, já deixar as bases estruturadas e durante a semana fazer uma comidinha gostosa, novinha, mas já tem bases estruturadas que vai me acelerar o tempo e nesse tempo eu consigo ficar um pouquinho mais com meu filho? Né? Será que ao invés de eu ficar, às vezes, tanto tempo olhando no celular, buscando a maternidade perfeita e tal, será que eu não posso filtrar melhor as pessoas que eu tô ouvindo, ouvir algumas pessoas só? Mas e depois ir pra prática, sabe? Depois estar ali presente com meu filho, porque às vezes eu fico tão buscando informação, tão buscando coisa, e a vida tá passando, e meu filho tá crescendo. Então, assim, é realmente ter intencionalidade com o nosso tempo, né? Buscar, se precisar de ajuda, como eu sempre falo pra vocês, eu tô aqui. Eu até criei, por último, né, esse e-book, Conexão Pais e Filhos, pra também auxiliar isso, né? Então aqui tem várias, como eu falei pra vocês, várias ideias pra gente estar usando no nosso dia a dia pra aumentar essa conexão com os nossos filhos. Porque conexão não é só parar pra brincar.
Não, conexão é muitas vezes a nossa forma de enxergar o nosso filho. Então, quando eu realmente olho para ele, busco entender o que ele tá falando, busco me conectar com a verdade dele, porque a criança ela tem uma certa maturidade. E quando a gente é adulto, a gente tá aqui de cima e a criança tá aqui de baixo, fica, mas você não é pra pensar isso, não é pra fazer isso. Não, eu vou me abaixar, eu vou conversar com ela. Filha, eu entendo que você pensa dessa forma, né? Você é criança ainda e tudo mais, mas compreende a criança, valida o que ela tá sentindo e se conecta com ela. E depois a gente vai ensinar, sabe? Às vezes a gente quer ensinar, a gente quer que a criança obedeça se a gente não fazer essa conexão, sabe? E quando a gente não tem essa conexão, a gente só vai estar atraindo mais, vai se afastar cada vez mais, porque, se minha mãe só fala comigo pra brigar, a minha mãe só fala comigo pra me chamar atenção. E isso, naturalmente, o nosso cérebro, ele quer nos proteger, então ele não vai se conectar, porque ele, quando eu tô ali eu me sinto mal, só que eu preciso da minha mãe, mas daí ela só briga comigo. Então não vai ser uma relação que muitas vezes vai ser construída não vai ser fácil, sabe? Vai ser uma relação que às vezes vai ter muito dificuldade, vai ser muito assim, eu mandando, a criança ali reinando, tudo mais. E é muito diferente quando a gente começa a se conectar nos nossos relacionamentos. Então, quando a gente começa a também compreender a forma que aquela criança tá vendo o mundo, entender mais, entrar no mundo dela, sabe? Encher o potinho de amor dela, ela vai se sentir conectada, a gente vai ser muito mais fácil a gente ensinar, a gente educar, a gente explicar, sabe? A gente falar sobre a vida, a gente explicar como as coisas funcionam, a gente explicar, filho, hoje a mamãe teve um dia puxado, hoje o trabalho da mamãe não deram algumas coisas certas, a mamãe tá meio estressada, mas não tem nada a ver contigo. Então a gente vai poder conversar. Então quando a gente perder, que às vezes a gente vai perder a paciência, vai gritar, essa criança ela vai entender que não é ela que é ruim, que não é ela que faz tudo pra incomodar a mãe, não, é que a mãe já não tá bem, né? Então, muitas vezes eu converso com meu filho, hoje dá uma acalmadinha, às vezes a mãe não vai conseguir dar tanta atenção pra ti, mas a mãe quer estar aqui contigo, só que talvez hoje o tempo vai ser um pouco diferente. Então, olha como a conexão, ela vai salvando os relacionamentos, né? E foi sobre isso que eu falei bastante nesse e-book. Quem quiser adquirir, de forma mais aprofundada, né, para você entender melhor, e o meu conteúdo nunca é para as crianças, né, normalmente é para os pais, porque realmente quando a gente como pais, a gente começa a ampliar nossa consciência, a gente começa a se botar no lugar daquela criança, trazer um novo olhar, uma perspectiva, às vezes até como que eu gostaria, né, se meu marido chegasse estressado em casa, eu falasse qualquer coisa, ele já soltasse os cachorros em mim, como que eu ia me sentir? Né? Então, quando a gente traz essa empatia, né, essa coisa de reflexão, talvez não precisa você. É aquilo que eu falo. Eu não tô aqui para ensinar pai e mãe a educar filho, mas eu tô aqui para trazer uma consciência, para trazer uma reflexão, para trazer com base também na ciência, nos meus valores, para trazer estratégias, porque eu busco conhecer o comportamento humano, conhecer o que tá por trás, para poder levar essa consciência, né? Porque às vezes a gente acha que é muito, é contra mim, porque ele é mal educado, porque não, calma, não é isso, sabe? Tem coisa acontecendo por trás desse cérebro que sai de uma tela depois de longo período. Tem coisa acontecendo por trás dessa criança que não tá se sentindo amada. Então, existe razões porque ela tá se comportando assim, sabe? Então, é isso que eu quero aprofundar cada vez mais com vocês, né? Começar por essas lives de consciência e depois, dentro do meu serviço, das minhas mentorias, pra gente aprofundar esses passos, né? E a gente mergulhar ainda mais em cada raiz, né, desses comportamentos. Mas um primeiro passo super acessível, né, que eu fiz para vocês é esse e-book Conexão Pais e Filhos, apenas por R$19,90. Eu quis fazer isso mesmo, assim, porque para trazer essa nova visão, essa nova mentalidade, falei dos pilares básicos, falei de alguns erros que a gente comete como pais, falei sobre a linguagem do amor da criança, falei a importância, né, pro cérebro e tudo mais, se sentir amado e tudo mais, mas bem assim, de forma profunda, e depois no final, várias ideias pra gente aumentar essa conexão. Então, quem quiser adquirir esse e-book, ele tem no link da minha bio, você pode adquirir direto por lá, ou pode comentar depois aqui na live, eu quero que eu entre em contato com você, né, pra você adquirir, que eu tenho certeza que vai ser muito, vai agregar muito, assim, pra sua maternidade, você vai ampliar sua visão mais uma vez, e também vai ter, né, ideias práticas, além da teoria, vai ter ideias práticas para aumentar cada vez mais essa conexão, né, e sem achar que tá perdendo tempo, muito pelo contrário, como eu expliquei aqui para vocês, a gente ganha tempo, quando a gente tá se sentindo bem com a gente mesmo, quando os filhos estão se sentindo bem com a gente mesmo, com eles mesmos, a gente vai ganhar tempo, porque essa criança, ela tá se sentindo bem, então ela vai cooperar mais, ela vai fazer mais as coisas, ela vai, sabe, a vida flui. Então, a conexão pais e filhos, ela é a nossa base, assim, que eu quis trazer para todos os pais e mães terem acesso, para que a gente possa realmente
começar da base, sabe? Que tudo daí as coisas vão aos pouquinhos se organizando, se ajeitando. Então, essa é algo que eu fiz para vocês e que tomara que vocês consigam ler, né, acessar, porque não é por questão de preço, que tá apenas R$19,90. Então, o que a gente faz hoje com R$19,90? Mas é por realmente uma decisão de investir nesse relacionamento, de investir nesse conhecimento, de parar, às vezes, de ser vítima, de dizer que ninguém me ajuda, que eu não tenho tempo, que eu tô exausta. Mas, tipo assim, calma, né? O que eu posso fazer na minha realidade? Qual é o primeiro passo que eu posso dar? Então, esse é o meu convite, né? Para vocês darem esse primeiro passo. E então hoje seria isso, né? Quem chegou um pouco depois na live, desde o começo eu já falei um pouquinho sobre cada coisa. Falei primeiro do pilar clareza, depois da aceitação da realidade, depois de buscar estratégias para lidar com a realidade. Então essa foi um pouquinho da live de hoje. Depois vai ficar salvo, né? Quem não pegou desde o começo para vocês assistir. E que a gente possa, né? Realmente como mães, tá tendo acesso a esse conteúdo e tá botando em prática. Então tá realmente tendo presença, tá realmente botando, né, não só ouvindo, mas realmente anotar o que fez sentido para você e botando em prática, porque é isso que vai gerar transformação no nosso relacionamento, no nosso dia. O quanto a gente, claro, vai ampliando a mentalidade, a consciência, mas a mudança, né, nos nossos comportamentos. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser falar alguma coisa, agora fica esse espacinho, né, pra gente dar uma conversadinha. Quem quiser contar algum desafio, alguma coisa, ou que fez sentido aqui na live, que gostou, eu tô aqui pra vocês, pra antes da gente terminar, dar uma conversadinha também. Deixa eu ver se eu acho mais alguma atividadezinha que eu botei aqui no e-book. Ó. Fazer um chazinho com as bonecas, com os bichinhos da criança. Assim, ó, são várias ideiazinhas, assim, que é básica, mas que a gente consegue tá botando em prática com nossos filhos sem demandar muito nosso tempo, gente. Essa justificativa de não tenho tempo, será? Sabe? Será? Então, a gente realmente é para pensar sobre isso, porque informação você tá tendo acesso, ferramentas, estratégias, você tá tendo acesso. Então, é realmente se questionar, né? O que realmente tem valor e é importante para você e a partir da tua realidade, o que eu posso fazer para estar melhorando, né? Cada vez mais essa minha maternidade e essa minha relação com meus filhos. Então, obrigada, Mari. Obrigada por estar aqui junto e obrigada por me acompanhar, me incentivar. E hoje seria isso, então, tá bom, gente? Até a próxima. Obrigada por acompanharem e vamos botar em prática essas conversas, né, que a gente tá tendo. Vamos trazer também para nossa prática do dia a dia. Abraço!